Deus falou comigo antes de eu levantar. Eu estava ainda com os olhos fechados, o corpo pesado das lutas, quando uma palavra clara veio ao meu espírito. Há uma oração que abre portas. O que você vai ouvir agora não é uma fórmula vazia nem um talismã. É uma chave espiritual que, quando acompanhada de fé, persistência e obediência, tem movimento no céu e transforma as circunstâncias. Ovelha querida, fica comigo até o fim. Se você quer entrar na corrente de oração e ter seu nome lembrado conosco, inscreva-se agora para que possamos orar por você. Quando um sonho nasce no coração, ele desafia o silêncio. E toda vez que um sonho começa a se mover, três coisas aparecem: vozes que criticam, mãos que tentam segurar e olhos que invejam. Talvez você já sentiu isso. Uma ideia que pulsa em você, um projeto que quer nascer, um ministério que insiste. E logo surgem boatos, comentários maldosos ou portas que parecem fechadas sem razão. Não é coincidência. Existe uma resistência espiritual e humana que se levanta contra aquilo que Deus planta. Não estou aqui para criar medo, estou aqui para dar esperança e direção. Muitas vezes o que nos trava não é o poder de Deus, mas a exposição prematura do nosso projeto, a ansiedade que nos faz contar demais e a falta de persistência na oração. Você pode ser incomodado por pessoas que não entendem o chamado e pelo inimigo que usa a língua e a circunstância para tentar paralisar aquilo que Deus começou. Mas há resposta, oração, fé e ação alinhada com a vontade de Deus. Deixe-me ser prático com você. Primeiro, nem tudo precisa ser anunciado quando ainda está no ventre do sonho. Há sabedoria em proteger certos planos até que estejam prontos. Segundo, não pare por causa do que dizem, continue trabalhando e orando. Terceiro, persista em diálogo com Deus, não apenas eventuais súplicas, mas uma rotina de entrega e escuta. Quem desiste na primeira oposição perde o que poderia ter sido sua colheita. Você vai permitir isso? Quando eu falo com pessoas na igreja, percebo um padrão. Alguém nasce com um chamado, começa a andar e algo acontece para fazê-la retroceder. Às vezes é um boato nas redes, outras vezes uma dificuldade financeira, em alguns casos uma crise de saúde. Mas quero que você entenda, as portas que fecham podem ser abertas, não por nossa habilidade, mas pela ação de Deus quando estamos em fé e perseveramos. Isso não elimina sofrimento, mas transforma sentido e produz colheita. Temos recebido testemunhos que confirmam essa verdade. Quero compartilhar 2 deles com muita reverência, sem transformar dor em espetáculo, mas para que sua fé seja encorajada. Jéssica é uma irmã que chegou à igreja com medo e dor. Ela carregava o diagnóstico que parecia decretar fim de sonhos e planos. Sua casa se encheu de incerteza. Amigos bem-intencionados deram conselhos variados e o desânimo apareceu. Ela decidiu não se calar. Em oração, ela passou noites clamando a Deus, pedindo restauração e entregando cada medo. Nós oramos com ela em comunidade e ela perseverou na fé, sem buscar atalhos. O resultado não foi apresentado como uma fórmula mágica, foi o movimento da graça de Deus. Hoje, Jéssica caminha com esperança renovada. Sua vida tem sinais de recuperação e ela testemunha que aprendeu a valorizar cada manhã como presente. O que nos conforta não é a ausência de dor, mas o fato de que Deus acompanhou cada passo daquele processo. Aida é mãe. Seu filho atravessava uma temporada difícil, portas que fechavam no emprego, entrevistas que não resultavam, portas que pareciam trancadas. Em vez de se desesperar, Aida guardou o projeto dela e do filho em oração. Não se tratou apenas de pedir, ela ajudou o filho a revisar currículo, a se preparar, a persistir nas entrevistas e juntos confiaram em Deus. Nós oramos, declaramos bênçãos e Aida manteve a fé ativa. Em um tempo que não foi o dela, a porta se abriu, uma proposta chegou e foi o começo de estabilidade para aquela família. Não foi apenas sorte, foi consequência da união entre oração, ação e tempo de Deus. Esses relatos não são receitas, são convites.
Se a sua fé se move, que ela venha acompanhada de perseverança e de passos práticos. O Senhor age, mas também nos chama a cooperar com Ele. Agora, vamos olhar para a Bíblia. Bartimeu é um exemplo que eu trago sempre quando falo sobre portas que se abrem. Ele era marginalizado, excluído, reduzido à sua cegueira. Mas havia algo dentro dele que não se calou: esperança em Jesus. Quando ouviu que Jesus passava, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram silenciá-lo. A multidão dizia para ficar quieto. Mas Bartimeu fez exatamente o que precisamos fazer hoje. Clamou mais alto, insistiu, deixou que a fé dele o movesse além da opinião dos outros. Jesus parou, chamou-o e o restaurou. A história de Bartimeu nos ensina 3 lições: clamar com ousadia, não se curvar à pressão social e estar pronto para tomar posse quando Deus se revela. Outra âncora que eu levo no coração é o Salmo 126. Ele fala de um povo que saiu do pranto e entrou na alegria, que voltou com cantos porque Deus fez maravilhas. Há uma frase que sempre ecoa: aquele que semeia com lágrimas, com alegria colherá. Não é promessa de vida sem dor, é promessa de que o sofrimento não é em vão. O que você chorou, aquilo que parece ter sido levado, pode ser plantado de novo em alma e fé e dará fruto. O Senhor transforma as nossas lágrimas em testemunho. Lembre-se, não é tempo perdido quando você planta em oração e persevera. Chegamos ao ponto que muitos esperavam: a oração que abre portas. Antes de orarmos, quero dizer algo importante. Esta oração não é um passe automático, ela é uma declaração de fé. Ela é uma expressão da sua confiança em Deus e da sua disposição em agir conforme Ele mostrar. Faça dela um instrumento de intimidade, não de manipulação. Repita com fé, com o coração alinhado com Deus e depois haja conforme Ele instruir. Pai, nós te invocamos neste momento. Senhor Deus dos céus e da terra, eu venho em nome de Jesus. Reconheço a tua soberania sobre cada porta, sobre cada caminho e sobre cada sonho plantado por ti. Peço, Senhor, que onde houver portas que parecem fechadas, tu as abras com tua mão poderosa. Repreende todo espírito que trava, todo boato que paralisa, toda língua que destrói reputação sem verdade. Senhor, livra-nos da inveja que quer consumir sonhos e da calúnia que quer apagar projetos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de minha família. Jesus, filho de Davi, tem compaixão do meu chamado. Declaro em nome de Jesus que portas se abrem onde antes havia muro. Declaro que o vento novo de tua graça sopra sobre os projetos, sobre as relações e sobre o trabalho das mãos. Senhor, restaura o que foi levado. Concede provisão onde houve escassez. Dá saúde onde houve enfermidade. Zelo onde houve desânimo. E sabedoria para discernir os próximos passos. Senhor, nós recebemos a graça de perseverar. Dá-nos coragem para continuar quando a multidão tentar nos silenciar. Dá-nos humildade para buscar conselho e praticidade para agir. Nós tomamos posse, em nome de Jesus, das portas que já vêm sendo preparadas para nós. Nós rejeitamos o medo, a procrastinação e a acusação. Ordenamos em nome de Jesus que toda obra de destruição que criou empecilhos seja desfeita. Em tua misericórdia, dê-nos oportunidade de colher com alegria o que foi plantado com lágrimas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, o que fazer depois dessa oração? Não fique parado esperando que o mundo mude sem que você se mova. A oração abre portas, mas você precisa atravessá-las. Faça um plano simples. Escreva os próximos 3 passos práticos que você pode dar esta semana em direção ao seu sonho. Ore por direção, busque conselho de pessoas sábias e execute. Se houver necessidade de correção, arrependa-se e siga em frente com humildade. A fé verdadeira exige movimento. Também quero que você saiba que não está sozinho. Quando nos reunimos em oração, somos uma corrente.
Se você se inscreveu, seu nome está na nossa lista e vamos lembrar de orar por você. Há força quando a igreja intercede com coragem e proclamação de fé. Mas lembre-se, essa corrente não substitui sua comunhão pessoal com Deus. Use também a sua manhã para conversar com o Pai, para ler a palavra e para buscar orientação prática. Permita-me repetir algo que é crucial. Nada do que eu disse é uma promessa mecânica. Não existe oração que garanta sucesso sem participação nossa e sem o tempo de Deus. O que eu ofereço é autoridade pastoral para declarar fé e um convite para que você persista. A ação de Deus é real, muitas vidas já foram transformadas, mas o caminho envolve luta, persistência e alinhamento com a vontade divina. Antes de encerrar, quero direcionar um exercício simples que você pode começar a praticar agora. Toda noite, antes de dormir, escreva 3 coisas: um momento de gratidão do dia, um pedido que você confia a Deus e um pequeno passo para o dia seguinte. Esse hábito cria intimidade com Deus e disciplina na sua jornada. Não subestime o poder das pequenas ações repetidas em fé. Se eu puder dar uma palavra pastoral direta, não permita que a opinião alheia seja a linha mestra dos seus passos. Que a voz de Deus seja a primeira e a última palavra na sua decisão. Quando ouvir críticas, use-as para ajustar se for necessário. Quando enfrentar inveja, não retribua com agressão. Quando enfrentar boatos, mantenha integridade e persevere em oração. Seu comportamento e resposta são armas poderosas contra os ataques. Agora, anuncio formalmente. Se você ainda não se inscreveu para ser parte da nossa corrente de oração, faça isso agora. Queremos cuidar do seu nome diante do trono e declarar bênção sobre sua vida. Depois, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que portas podem abrir com oração e persistência. E, se puder, venha nos visitar no encontro que realizaremos na próxima semana. Haverá tempo de oração coletiva e de colocarmos os nomes diante do altar. Ovelha querida, vá em paz com essa palavra. Não deixe que o que está em você murche por causa de opinião, inveja ou desânimo. Deus vê cada lágrima, Ele conta cada esforço. A sua perseverança vai produzir colheita. Levante-se com fé, faça o seu plano de ação, confie em Deus e esteja pronto para atravessar as portas que Ele abrir. Eu abençoo sua vida agora em nome de Jesus. Que o Senhor, que abriu caminhos para tantos, abra também o caminho para você. Que Ele te dê coragem para persistir, sabedoria para agir e paciência para esperar no tempo certo. Que a alegria de colher se levante em sua casa e que o seu coração seja renovado a cada manhã. Compartilhe esta oração com alguém que precisa, convide essa pessoa a crer com você e venha ao nosso encontro no próximo domingo para receber oração pessoalmente. Eu creio que Deus tem o que você precisa e enquanto você continuar andando, Ele continuará abrindo portas. Vai com a minha bênção, toma posse com fé e não desista até ver a colheita. Amém.